Hoje eu vou te contar 3 situações onde você não deve abrir de jeito nenhum seus registros akáshicos. E se você abrir, vai dar ruim. Eu não gosto de trazer nenhuma sensação de medo quando eu falo sobre autoconhecimento. E vocês sabem que a gente aqui conversa bastante sobre realmente investir no nosso autoconhecimento. Falo também que nós somos mestres de nós mesmos. Nós temos sim o direito de conhecer quem fomos em vidas passadas, qual situação a gente precisa trazer para limpar a nossa origem estelar. Porém, existem aí situações que eu realmente não oriento mexer nessas gavetinhas aí do passado. Existem algumas situações que, ao acessar os registros akáshicos, podem atrapalhar a nossa experiência humana. E os registros akáshicos são as memórias da nossa alma. Lá estão arquivadas todas as nossas experiências, tanto individual quanto coletiva. Você pode imaginar os registros akáshicos como sendo uma biblioteca cósmica, que lá estão arquivadas essas memórias. Então tudo aquilo que a gente já pensou, já sentiu, já experienciou, ficam nesses arquivos akáshicos. Todos nós temos acesso ilimitado aos nossos registros akáshicos, mas existem aí algumas situações onde nós não devemos mexer nessas informações do passado. Eu sou a Jéssica Gimenez, especialista em leitura de registros akáshicos. Já faz a sua inscrição aqui no canal, isso é bem importante pra gente. E se você chegar lá no final do vídeo e gostar, deixa também o seu joinha. Seja através de um profissional ou através de você mesmo, é importante tomar alguns cuidados. Primeira situação aqui é se você for acessar apenas por curiosidade. Eu sou um curioso. Eu quero saber quem eu fui numa vida passada, eu quero saber minha origem estelar, mas eu não tenho muito interesse em fazer nada com essa informação, não. É só saber por saber. Por que não é legal, então, a gente acessar só por curiosidade? É claro que a curiosidade movimenta a natureza humana. A gente vai evoluindo e avançando justamente por causa da nossa curiosidade. A gente quer saber quem nós somos, a gente quer se nutrir de autoconhecimento, conhecer as nossas vidas passadas também. Por que não? Então, por que será que você não pode acessar por mera curiosidade? Porque quando nós falamos em Akasha, nós estamos falando de uma dimensão superior. A gente está falando aqui de uma quinta dimensão. E a quinta dimensão, ela é regida por intenção. Então pensa bem, se você vai acessar o seu registro akáshico por mera curiosidade, bem provável que você vai receber dele é mais e mais curiosidade. Eu vou te dar um exemplo bem simples aqui para você entender. Vamos imaginar aqui que você vai acessar os seus registros akáshicos para saber quem você foi numa vida passada. E aí, nesse acesso, você descobre que você estava lá num casarão, que você teve uma vida rica, que você viveu entre a sociedade lá da nobreza daquela época e que você tinha ali uma vida social e familiar incluso nessa nobreza. E aí você começa a caminhar dentro dos seus registros akáshicos, querendo conhecer um pouco mais desse lugar que você morava, quem era seu pai, quem era sua mãe, quem eram as pessoas que estavam ali no seu relacionamento. E você começa a fuçar. Como que era o seu quarto, onde você morava, você começa a acessar que você tinha ali um anel de esmeralda, que você tinha tal vestimenta, que alguém cuidava do seu cabelo. Gente, que relevância isso tem para o seu autoconhecimento? Isso é só fofoquinha espiritual, você querer acessar quem penteava seu cabelo, o tipo de anel que você tinha, o vestido que você usava. quem sabe? Não tem nenhuma relevância a gente acessar esse tipo de detalhe nessas memórias. O que a gente quer buscar dentro dos registros akáshicos é autoconhecimento e também uma possibilidade de fazer limpezas energéticas em situações que a gente viveu lá nessas vidas passadas que estão colidindo com o que a gente quer criar hoje. Então ficar ali esmiuçando detalhes só para ter ali um conhecimento maior de como era aquela vida, gente, isso é pura especulação. Isso não é autoconhecimento. Dentro de uma leitura akáshica é importante a gente trazer o que aquela tônica energética quer nos ensinar. Como que aquela energia vivenciada nessa memória do passado está colidindo com a gente hoje. E saber a roupagem, a época, O tipo de anel. o cabelo que você tinha naquela época é totalmente irrelevante. Então, quando você acessa os seus registros akáshicos para procurar esse tipo de detalhe, fazer essa especulação, os registros akáshicos vão te devolver cada vez mais curiosidade. Você mergulhou nessa intenção de buscar informações pela curiosidade e os seus registros vão te devolver mais e mais curiosidade. Então, se o seu propósito é acessar só por acessar, só para saber, Não faça isso. é só te trazer mais confusão. Vamos lá então para o segundo motivo ao qual eu não oriento você a abrir os seus registros akáshicos.
aqui é no caso se você estiver vivendo algum momento de crise, que pode ser uma crise de ansiedade, uma crise do pânico, qualquer tipo de crise, depressão também. Eu não oriento você a acessar memórias de vidas passadas, porque isso pode atrapalhar esse seu processo de reestabelecer emocionalmente, se reestabelecer mentalmente também. Principalmente se você estiver dentro já de um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. É importante a gente abaixar um pouquinho essa crise antes da gente desengavetar aí alguma situação intensa que você viveu numa vida passada. Então veja bem, Uma pessoa que está vivendo ali uma sensação extrema de ansiedade, a gente vai abrir ali um padrão kármico, uma situação extrema que ela viveu numa vida passada. pensa bem. Você acha que isso pode colaborar com ela ou pode acabar conflitando e até dando mais intensidade nessa ansiedade? Quando a gente abre essa situação de vida passada, às vezes pode mexer num quartinho escuro que aquela pessoa não está pronta para olhar agora. Ela já está lidando com algo muito intenso, que é a ansiedade dela. Então é importante a gente saber o movimento que nós estamos passando para saber se é adequado e se a gente dá conta, né, de olhar para essa situação agora. Porém, nem tudo eu diria que é necessário evitar nessas situações. Teve uma cliente que eu recebi há pouco tempo que ela estava passando por um processo depressivo e ela fez uma leitura de um registro acástico com outro profissional. E aí ela me procurou falando que esse profissional deixou ela com medo, que ele trouxe à consciência dela uma vida passada muito intensa, onde ela se envolvia ali com situações bem densas mesmo, e que isso gerou um certo medo e uma insegurança nela. Ela falou assim com todas as palavras para mim que ela não queria acessar essa memória, que ela não estava sabendo lidar com aquilo que veio. Então é muito importante você procurar um profissional competente que vai saber se é hora ou não de acessar os seus registros acásticos. E eu, assim, realmente quando eu percebo que a pessoa não deve fazer esse acesso na hora, eu sou bem pontual, gente. Eu falo mesmo, falo, olha, agora não é hora de ver. Se tiver dentro de um processo depressivo, um processo ansioso, uma crise de pânico, o que a gente seria mais adequado a gente trabalhar ali não seria abrir mais bloqueios, né? Não fazer mais limpezas, deixar isso um pouco quieto e ir para o outro lado, motivar essa alma, trazer fé, confiança. E aí depois que esse processo de crise der uma baixadinha, talvez aí com acompanhamento com médicos, psicólogos, psiquiatras, quando isso der uma baixada, a pessoa voltar num equilíbrio um pouco maior do emocional e do mental, por que não? Aí sim a gente pode acessar as vidas passadas e trazer mais cura e ressignificação. Vamos lá então para a terceira situação onde você não deve abrir os seus registros acásticos. Pelo menos eu não orientaria você a abrir. Se você tiver com dúvida ou não acreditar nessas coisas. A dúvida, para mim, é uma das energias mais confusas. A gente não tá nem de um lado do muro nem do outro. É uma confusão. A dúvida, ela tá aí querendo sinalizar alguma coisa. Ela não é nem um Vamos agora? mas também não é um total não. Então talvez é um momento de espera. Se existe dúvida se você deve fazer ou não seus registros acásticos agora, eu orientaria não. Orientaria para você esperar mais um pouco, porque você pode estar passando por algum processo aí e precisa finalizar alguma coisa nessa espiral da sua vida. Por outro lado também, se você não acredita nos registros acásticos, se você não acredita em reencarnação, não acredita que nós temos uma memória estelar, por que você vai procurar acessar essas informações? Você acha que a vida é essa, é pronto, morreu, a gente não volta mais? Por que você vai acessar uma informação que você não acredita, que não faz sentido para você? Então, isso é gastar o seu tempo, é gastar o tempo do terapeuta, é gastar o seu dinheiro. Então não tem por que você acessar se você vai desconfiar. Procura uma terapia que vai fazer sentido para você. Vai dentro de uma busca do autoconhecimento e fala com as suas crenças, que conversa com aquilo que você acredita. Mas é claro, se você estiver disposto a ampliar o seu sistema de crenças, Estiver aberto a conhecer algo novo e sim quiser realmente se experienciar dentro dos registros acásticos, aí eu acho super genuíno. Se você tiver aberto a essa nova perspectiva. Então assim, se você não se encaixa em nenhuma dessas 3 situações, você está pronto para acessar os seus registros acásticos. E lá, nesse espaço acástico, podem ser trabalhadas diversas informações. A gente pode direcionar para um tema específico,
kármico, por exemplo, resolver e olhar para questões financeiras, questões amorosas e de relacionamentos, autoconhecimento, como eu já falei, limpezas energéticas. Então é possível fazer um trabalho muito amplo dentro do Akasha. Você pode então acessar os seus registros akáshicos para ver se existe alguma situação kármica vivida lá em vida passada que está trazendo essa limitação para essa área. É claro que nem tudo é kármico, né? Então às vezes você está com um bloqueio numa questão específica que não tem uma raiz em vidas passadas, mas pode ser que tenha algo ali para a gente olhar que vem lá de um passado e que está enganchado com a sua vida presente. Então eu vou deixar um link aqui, o primeiro link aqui na descrição, onde eu falo mais sobre os registros akáshicos, tanto para você se tornar um leitor e abrir os seus próprios registros akáshicos e de outras pessoas, como também você fazer essa leitura comigo. Dá uma passada lá, é o primeiro link da descrição. A busca por autoconhecimento, ela é sim muito genuína e você deve realmente fazer o que for possível para se descobrir cada vez mais, dentro das terapias que fazem mais sentido para você. Porém, o autoconhecimento não é uma busca desenfreada e apressada por saber cada vez mais quem somos nós e o que nós viemos fazer aqui. Espiritualidade não combina com pressa. A gente não precisa abrir essas gavetinhas a qualquer custo. Isso deve ser feito com respeito pelas suas memórias, respeito pelos seus processos cíclicos também e principalmente respeitar o momento atual da sua alma. A sua alma é aquela que melhor sabe o que você está pronto para ver e resolver agora. Então vamos sem pressa nesse autoconhecimento. Somos um universo e a gente tem uma sabedoria incrível e muito vasta dentro de nós. Muito bom, queridos, foi ótimo estar com vocês aqui nesse vídeo. Eu vou deixar alguns outros vídeos aqui disponíveis para vocês continuarem aqui comigo. E eu te aguardo nos próximos vídeos, todas as terças-feiras às 19 horas.